bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje nossa conversa é sobre a autoestima do sorriso. Por que o sorriso ele é tão importante para a nossa autoestima? E a minha convidada de hoje é a doutora Cris Zacarias. Ela já veio aqui conversar com a gente outra vez. Prazer, Cristina, muito bom ter você aqui novamente. Eu que agradeço o convite. Ela tem um trabalho diferenciado, porque além de trabalhar com a odontologia, com a harmonização, ela tem também formação visagismo Philip Hallowell. Somos da mesma escola. Exato. Cris, já fala pra gente, antes de mais nada, por que a autoestima, o sorriso, ele é tão importante para a autoestima? Bom, o que eu vejo é que ele é importante para a comunicação das pessoas, né? Então, a gente sabe que o ponto focal de quando você conhece alguém é a boca, né? Então, assim, ele passa muitas coisas. Se você tem um sorriso que não está bem cuidado, está escurecido, aquilo vai dizer alguma coisa negativa normalmente sobre você. E a pessoa, às vezes, ela se retrai, né? Muito, muito. Então, a gente vê, principalmente no Brasil, né? A exigência estética aqui é muito alta e a gente vê realmente que esse cuidado aí faz um diferencial na imagem. E vai além da questão estética, eu acho, vai né? Essa questão do... porque no visagismo a gente trabalha muito com essa linguagem até mesmo subliminar, né? Inconsciente que afeta o emocional. Então, quando você tem... Pelo visagismo é a área da nossa comunicação, a boca, o sorriso. Então, quando você, por algum motivo, se sente retraído, às vezes não abre tanto, né? Fala com... Aquilo ali inconscientemente é como se passasse algo que a pessoa estivesse, não estivesse à vontade, não estivesse segura. Exatamente, tem muito a ver com a segurança, né? Tanto que, assim, é lógico, na leitura do visagismo, a gente vai olhar para o formato do dente, né? Formato de arcada dentária. Hoje em dia, muito tamanho do lábio também quer dizer, né? Muitas coisas. Agora, né? Tá em alta. Exatamente. O preenchimento labial. Exatamente. Então, quando a gente faz uma avaliação de um paciente, né, e fazemos a consultoria de visagismo, que eu acho que é muito importante, eu gosto muito de receber os pacientes com essa leitura, né, porque muitas vezes a gente quer trabalhar algo que, na verdade, não é aquilo que ele vai precisar. E isso também inclui o trabalho do sorriso e a harmonização, né? E agora, lógico, voltando para a autoestima, se a gente for pensar, isso tudo está diretamente relacionado à autoestima, porque o sorriso, ele quer dizer muita coisa. Sim. Né? E é isso que você falou da segurança, acho que é o principal. Tá? A pessoa que ela sorri, ela automaticamente ela já está dizendo que ela está aberta para a vida. Exato. Exatamente. Eu acho assim interessante isso, um dos trabalhos que eu faço dentro do processo de imagem, quando é direcionado um coach de imagem, um branding de imagem, a importância do sorriso. A gente sabe que dependendo do temperamento, tem pessoas que têm temperamentos que são mais introspectivos, então são pessoas que elas não... Independente do sorriso ser perfeito ou não, elas não vão ficar sorrindo muito, porque tem a ver com o temperamento delas. Só que, muitas vezes, essa ausência de sorriso também impacta negativamente a sua vida. Exato. Então, quando ela se propõe a fazer esse processo, a estar mais aberta, mais uma postura, uma atitude mais aberta para a vida, para as oportunidades, o sorriso é uma das ferramentas que ela é trabalhada, que ela é utilizada nesse processo. Exatamente. Por isso que é importante, né, a gente entender, você, nesse teu processo que você faz, eu com o paciente lá no consultório, o que realmente a gente vai ter que trabalhar. Porque é isso, às vezes a pessoa tem um sorriso grande, né, a boca larga, a gente fala, e ela é introspectiva, ou, de repente, com o sorriso, aquilo provoca que ela fale muito, é muito comunicativa e ela precisa diminuir isso. Né? Então, assim, como eu vou trabalhar esse sorriso, que tem a ver com o momento dela ou com o que ela está precisando, mas sem mexer na autoestima e na negativamente. Também, às vezes, né? Sim. Não. Porque não é que nem o cabelo que você vai lá, muda a cor, ficou ruivo, ok. O formato dos dentes, eu acredito que não seja algo tão simples assim, né? Não é, porque, querendo ou não, a odontologia, ela não é barata, né? Se a gente for pensar, é um investimento. Então, assim, normalmente, a gente tem que fazer todo um estudo, né? Volto a dizer, assim, acho que eu vou ser meio repetitiva quando eu falo do visagismo, por isso que eu acho que é tão importante. A gente tem que entender realmente como que a gente vai trabalhar isso com o cliente. Então, toda essa leitura aí que a gente faz para ver
aonde que eu vou estar mexendo? É lógico que na odontologia a saúde vem em primeiro lugar. Então, a gente tem que focar, tá, eu vou trabalhar estética, mas primeiro a função mastigatória, tudo tem que estar em ordem, né? A pessoa tem que ter saúde. Depois disso, eu vou fazer o planejamento para estar trabalhando a finalização ali estética, né? E é assim que funciona. E, claro que a gente conversando, conhecendo o paciente, a gente vai conseguir entender o que para ele é autoestima, o que é importante, né? É isso, e é fundamental, né? Assim, em termos estéticos, agora falando a questão estética associada a essa autoimagem que tem a ver e passa por esse reflexo também da forma como a pessoa se vê no espelho, eu vejo assim que eu já vi casos, tá, reais de pessoas que eram todas travadas, exato, com um potencial incrível e a partir do momento que... E nunca era prioridade, como a autoestima estava baixa, nunca era prioridade, sempre tinha alguma coisa... Trocar de carro era prioridade, uma viagem era prioridade, e aquilo ali, como era algo que poderia ficar escondido, vamos dizer assim, só que a partir do momento que a pessoa se permitiu investir nesse aspecto da imagem dela, ela se tornou tão confiante que ela conseguiu aumentar muito o resultado dela, até financeiro, em função disso. Nossa, muito! É incrível o significado da boca no rosto. Veja agora esse momento que a gente está usando máscara, né? Então, assim, quantas pessoas que a gente conhece que estão de máscara, muitas vezes a gente não identifica, só olhando para essa parte, né, de olho e tal. Então, assim, sabendo que a gente olha muito para essa região, então eu vejo assim que, vou te dizer que na personalidade da pessoa, se eu for pensar no rosto, uma questão de imagem, a gente sabe a importância do rosto no contexto geral, né? né? A sede da identidade. Exatamente. Então, assim, é muito forte isso que a gente tem aqui, né? Então, a odontologia, ela deixou de ser somente o cuidado com a saúde bucal. Hoje em dia, nós somos formadores de imagem, entendeu? Então, a gente tem que ter noção realmente dessa responsabilidade, né? Porque a gente pode estar fazendo mudanças positivas e mudanças extremamente negativas. E é o que a gente também tem visto muito na harmonização facial. Muita gente perdendo a mão, se transformando de uma maneira que, assim, você olha, a pessoa, ela tá bonita, só que você vê o antes dela, às vezes ela era muito mais bonita antes. Exatamente. E ela se transformou numa outra pessoa. Foi tanta mudança que ela fez estética ali, formato, que ela se transformou em outra pessoa. E a gente sabe que também não é algo para sempre, né? Exato, com certeza. Na harmonização. Isso. Dependendo do que você faz, o Botox mesmo é um procedimento que em 4 a 6 meses ali você tem que estar refazendo. Agora, o que a gente mais vê, lógico, as alterações é com preenchimento, né? Com ácido hialurônico. Então, lábio, a rinomodelação mesmo, o nariz é muito importante no rosto da pessoa, né? O meu nariz mesmo, ele tem uma característica forte. E eu não consigo me imaginar com o nariz pequeno, entendeu? Então, tipo, ele faz parte de mim. Pode ser que em algum momento até mude alguma coisa, mas eu não consigo visualizá-lo menor porque a minha identidade está aqui. Não, e ele tipo te dá uma força que você sabe o significado, né? Exatamente. Aí dá aquela insegurança, se eu mudar isso, se eu ficar mais tímida. Então você imagina isso, né? As pessoas estão mexendo muito e quando você começa, a gente vê muito esse processo de fez uma vez, e você vai lá, parece que gera uma insatisfação permanente. Pelo não conhecimento, a gente fala que é lá dentro, né? Sim. Então, com certeza. E assim, é tão interessante, até os outros programas das semanas anteriores, a gente falou a respeito disso, associando a autoestima, né? Que não é garantia a pessoa que ela vamos supor, ela é completamente perfeita, se é que se pode dizer em termos estéticos, não é garantia que ela tenha uma autoestima positiva. Muitas vezes isso daí é até um indício quando tem essa busca incansável por um padrão de beleza inatingível, porque a gente sabe que a beleza ela é relativa, com então certeza. Que para uma pessoa... Isso eu acho maravilhoso do visagismo, que existem vários tipos de beleza e inclusive você percebe, provavelmente a pessoa que você acha mais linda do mundo, outra pessoa não vai achar.
Não vai pensar a mesma coisa. Com certeza. Porque as pessoas têm temperamentos diferentes e elas enxergam a beleza também de maneira diferente. Por isso que a gente não pode ficar com essa obsessão por um padrão único de beleza, porque isso não existe. Exato. Foi por isso que eu fui fazer o visagismo lá com o Felipe, né? Porque, assim, eu via os pacientes chegando no consultório e com essa insatisfação. Então, a gente trabalha a autoestima diretamente. E só com a técnica odontológica ali, né, daquilo que a gente vai aplicar, é lógico que eu sei trabalhar e muitas vezes, né, até eu já falei isso outras vezes, o dentista ele é um visagista sem saber que ele é, porque a gente tem uma intuição, né, muitas vezes. Só que assim, você trabalha com proporção, harmonia, a gente sabe que tem a maior parte das pessoas não são simétricas, né, e tudo mais. Então, isso eu tenho visto que tem gerado também problemas nos resultados, né? Porque você vai trabalhar só com técnica e não é bem por aí. Né? Às vezes vai chamar mais atenção para algo... A característica que você deveria estar... Uma vez eu vi uma pessoa que fez dos lábios, né? Só que era uma pessoa que ela não tem projeção de queixo. Então, isso ficou muito mais evidente, porque o lábio, como ficou grande, o queixo ficou muito... Então, assim, quem é visagista, na hora já sabe o que não está funcionando ali, o que não deu certo, o que não ficou legal. Isso. Mas outros, e a maioria das pessoas que não conhecem essa técnica, esse conceito, elas olham, acham estranho, tipo, se tem alguma coisa estranha, não ficou legal, mas não sabe dizer o porquê. E assim, o nosso rosto, pelo visagismo, cada área ela tem uma informação, ela comunica alguma coisa. Então, quando você mexe na comunicação, mas não na vontade, não é? E eu estou falando, logicamente, não é todo mundo, vai fazer uma coisa, tem que fazer outra. Não, para isso que existem profissionais qualificados para poder saber essa proporção, o que seria aceitável, o que seria... em termos estéticos, né? Em termos até mesmo do visagismo, de comunicação, quando for mexer nisso, vai desarmonizar a outra área. Isso, exatamente. Mas eu acho... E agora é lábio, né? É lábio, lábio. Muito. Então, assim, um paciente que chega, por exemplo, né? Principalmente as mulheres, lógico, falando de lábio, embora a gente tenha tido procura já dos homens até para preenchimento labial, né? Mas, assim, as mulheres muito mais. A gente vê que quando chegam até nem pensando no lábio, mas pensando num trabalho ali de, vamos fazer as facetas, né, ou lente de contato e tal, a gente observa tudo e vê que, porque muitas vezes você tem que fazer uma harmonia ali e, lógico, eu como dentista profissional que eu enxergo tudo isso aí, eu tenho que propor isso para o paciente. Pode ser que fique melhor, talvez, você, justamente porque se os dentes às vezes são muito pequenos, a arcada está lá atrás. E a gente precisa, né, colocar ali as facetas, só que o lábio também está muito fino, eu não vou compensar tudo isso nos dentes, entendeu? Vai ficar muito melhor se a gente conseguir fazer os dois. Mas aí você tem que explicar para o paciente que também toda vez que você faz um trabalho desse, daqui a um tempo você vai ter que refazê-lo. A parte de lábio, a harmonização assim funciona. Então... E os filtros, Cris, agora também não tem isso, então, né? Isso é divertido, né? Eu quero e não tem isso. Gente, tem. Tem, assim, ó... Eu gosto de filtro, tá? Eu vou falando logo, gosto de filtro. Só que, logicamente, eu sei, é uma brincadeira o filtro, né? A gente sabe que... Quem tá vendo sabe, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu gosto muito do filtro, porque é como se fosse aquela maquiagem automática, né? Só que a gente tem que ter a sensatez de saber o que é real e o que é brincadeira, né? É uma brincadeira mesmo, aquilo ali, não é? Claro, e tem pessoas que não têm, mas são poucos, ainda bem. Mas assim, que é uma coisa que estimula, por incrível que pareça, tem pessoas que são estimuladas a mexer no rosto por causa do filtro. Gente, olha, então assim, nós estamos numa época bem diferente no sentido de que, eu acho que da outra vez que eu estive aqui contigo, a gente falou já sobre a exigência por causa de redes sociais, a perfeição e tudo mais. E agora está mais em evidência ainda, porque está todo mundo conectado o tempo todo. Sim, e fica, né, ali na câmera. Exato. Então, assim, eu tive muitos pacientes que tiveram comigo agora desde que começou, né, a pandemia e o pessoal foi trabalhar online, com procura para fazer tratamentos justamente agora porque estavam aparecendo mais
em câmeras. Tem pessoas que precisam falar mais e muitas vezes elas, né, ou dão uma aula, ou sei lá, qualquer cargo que você tenha que estar em evidência ali e mostra mais. A gente acha que não, então eu senti realmente dos pacientes essa exigência maior por causa de estar ali no mundo online, né? Cris, não sei se você já percebeu, assim, em sala de aula, eu sempre gosto de trazer essa questão da evolução da moda, porque a moda, ela dita tendências e as pessoas, elas... A gente está vivendo hoje uma época da tendência do lábio, né? Sim, bem preenchido, a gente está vivendo isso. Mas o que eu percebo? Por exemplo, teve uma época, lembra que o sinônimo de prosperidade era a pessoa ser extremamente branca. Porque tanto é que elas usavam pó branco, porque isso significava que elas não precisariam trabalhar ao ar livre, na lavoura, então era uma pessoa rica. Passou-se um tempo já ao contrário, passou-se muitos anos bronzeada, porque o que significava a pessoa bronzeada? Para isso tinha um monte de câmaras de bronzeamento artificial, e o que significava que a pessoa ela tinha tempo para pegar sol. Então, precisava trabalhar. Então, assim, a gente vai vendo que tem essas mudanças e hoje eu vejo, assim, que é muito forte essa questão da harmonização também como um símbolo de status. Claro, com certeza. A gente vê muito isso, né? Porque nossa, a imagem, eu acho que tem a ver com a autoestima para algumas pessoas, até essa relação, né? Mas realmente, você tá bem, é como se você tivesse uma vida muito boa, né? Sim, e o que é uma vida muito boa? Não tem... Exato. Você não tem rugas. Não tem rugas, Então, o pessoal, às vezes é uma coisa até meio inconsciente, mas você olha e já relaciona, né? E realmente... O nosso momento é esse. Né? E é interessante, às vezes, a gente até refletir isso, porque, para não acontecer, como é o caso, às vezes, que aquelas pessoas que buscam incessantemente a cirurgia plástica e nunca se satisfazem. Então, todo ano, várias vezes ao ano, estão indo para fazer uma cirurgia, corrigir uma coisa. Pessoas extremamente magras, às vezes, morrendo por conta de lipo, né? Teve uma modelo, acho que mês passado, que era magra e fez Então, assim, é algo que a gente sempre vai estar vendo, infelizmente, e que é preciso a gente entender que isso não é necessariamente autoestima. Não. A autoestima ela é de dentro para fora. A gente sabe que a gente sempre pode melhorar alguma coisa, mas isso não depende do nosso bem-estar. É que a pessoa que tem autoestima, ela tem uma tranquilidade, né? Então, é aquilo que a gente falou da segurança. O sorriso, ele está diretamente ligado a isso, então acho que diretamente ligado à autoestima. E a pessoa que se sente segura, normalmente a gente vê que ela sabe aquilo que ela quer, né? Quando a gente conversa ali com o cliente, né? Eu com o paciente, a gente já tem uma noção, né? Durante essa primeira conversa ali, como é que ela está com ela mesma. Né? Então, tem pessoas que têm uma maturidade já, independente de idade, de saber filtro... Exatamente, que o filtro é filtro, entende? Então... Mas sabia, isso é interessante, eu li uma matéria que falava a respeito disso, a quantidade de busca por cirurgia no rosto depois da invenção dos filtros, de várias pessoas chegando nos consultórios. Porque gera uma insatisfação com a tua pele, entendeu? Que sempre vai ter uma manchinha, sempre vai ter uma marquinha. Gente, nós estamos com maquiagem neste momento, sabe? Embora a gente se cuida, mas assim, poxa, ainda mais mulher tem esses artifícios, né? A gente consegue usar isso. Mas assim, eu acho que o que eu converso muito com os pacientes, é muito importante você, até para que os tratamentos durem mais tempo, você tem que ter uma vida regrada, você tem que praticar exercício físico, você tem que se alimentar bem. Não adianta depois, em 1 mês e meio, 2 meses, o Botox não funcionou. Oi, como é que é a sua alimentação? Então você começa a ver mais. Influencia a alimentação no Botox? Influencia em muitas coisas. Tá? Então tem que ver a parte hormonal, você tem que ver todo o contexto físico da pessoa. A gente tem um grupo que agora eu tenho conversado, a gente está montando até para fazer uma especialização na parte de harmonização. Isso aí mais para frente eu vou estar falando mais, mas que tem nutricionista, psicólogo, eu como visagista, minha colega que é focada mesmo em harmonização,
porque a gente tem que ter um conjunto, justamente por causa de todas as necessidades que a gente conversou agora. Então, a pessoa, para ter resultados bons, uma pele boa e tudo mais, ela tem que se alimentar bem. Se hidratar bem. Se hidratar. Imagina a pessoa que não dorme, entendeu? Aí eu vou não lá, tem preenchimento que dê jeito total. Vai melhorar? Sempre vai, né? Mas, assim, é um conjunto de coisas. Se você estiver bem nos outros aspectos da tua vida aí, vai ser muito melhor o resultado de tudo que você fizer. Entendeu? E eu acho legal, assim, a linha que você segue, que eu vejo que é bem do natural mesmo, Sim, né? Sim, com certeza. Tanto é que você mostra eu sou isso, natural. né? É o exemplo, né? Eu assim... Não é casa de ferreiro espeto de pau, é por opção mesmo. É por opção. Eu, assim, como eu falei, né? Tenho nariz, eu me identifico com ele, às vezes eu penso em fazer uma cirurgia, mas vamos ver, né? O lábio também, assim, não fiz preenchimento, agora eu tô começando a sentir necessidade, né? Porque também tem isso, né? Não é que você vai necessariamente modificar alguma coisa. Às vezes você vai repor algo que você perdeu com a idade. Sim, eu tô com 45 anos de idade. Então agora eu vejo a flacidez, aquilo tudo que a gente conversa com as pacientes. Até, lógico, se você consegue ter uma prevenção e começar um pouco antes, é melhor. Eu não fiz isso, tá? Até porque eu não sentia necessidade. Então é uma coisa minha mesmo. Mas, assim, o meu Botox também, a última vez que eu fiz foi em junho do ano passado, mas por uma causa minha de final do ano eu acabei pegando Covid, né? E tive uns sintomas de neuropatia periférica, tal, que me incomodaram, eu acabei esperando para fazer depois. Mas, assim, eu não tenho essa necessidade louca de estar mexendo no meu rosto. E respeito totalmente, porque eu trabalho com isso. Entendeu? Então, assim, o que para mim é o mais importante, que a pessoa esteja feliz com aquilo que ela enxerga no espelho. Tá? Então, se precisa realmente fazer alguma coisa, vamos fazer. O importante é que ela esteja bem, né? Então, esse eu acho que é o foco da autoestima, porque ela vai refletir em todo o resto. Sim. Né? No emprego, em tudo que você falou. Assim, isso é muito interessante, até porque, como você falou, você trabalha com isso. Por que é importante a gente olhar sobre esse aspecto? Porque, às vezes, a gente não sabe o dia de amanhã. Acontece alguma pessoa que ela se apega muito, única, exclusivamente a esses conceitos relacionados a um padrão, a uma estética. No dia que acontece isso, ela sofre um acidente. Ela se desestrutura totalmente. Por quê? Porque aí perde algo que, para ela, é como se fosse o fundamento da autoestima dela, enquanto que na realidade não é. Não é isso. Né? Então, assim, às vezes a pessoa ela tem um problema que ela perde o cabelo. Nossa, que é um trabalho incrível do visagista. Sim. Isso, né? Se for pensar, assim, para trabalhar com pessoas, as mulheres que têm câncer de mama, por exemplo. Sim. Né, que pensa o quão importante é essa moldura. Exatamente, porque perde pelos, exato, né? Então, dependendo do tratamento. Exatamente. Então, assim, eu acho que justamente a gente entendendo disso, é isso que você está falando, né? A importância num momento, porque a vida não é só aquela coisa, né? Aquilo que a gente vê em redes sociais. Exatamente. Né? Ali a gente sabe que são muitas fotos tiradas para escolher uma. Sim, e que tá tudo certo, tá tudo bem. Nada contra. A gente faz isso, a gente tira várias porque a gente tem opção de fazer isso. Só que a gente não pode se iludir achando que todo mundo é assim, todo mundo, né? E não é, na realidade... Eu acredito que a grande maioria das pessoas são essas. E, logicamente, vai escolher o melhor foto, o melhor momento para publicar. Até porque é assim, né? E profissionalmente a gente também precisa disso. Sim, claro. Né? E a gente tem diversas formas de comunicar quem nós somos. Eu sempre falo isso também. A gente tem muitas coisas que nós podemos comunicar e a gente sempre tem a opção de escolher o que eu quero comunicar, qual é a mensagem que eu quero passar. E isso está relacionado. O que eu sempre costumo dizer é que, primeiro, se a pessoa ela tem uma necessidade, e no visagismo a gente consegue ver isso em termos técnicos. Se a pessoa ela tem uma necessidade, se ela tem vontade e tem condições... Por que não fazer? Claro, exatamente. Mas é algo que não é só, eu quero fazer porque eu vi que no filtro eu fico mais bonita do que pessoalmente. Que sempre a gente vai ficar mais bonita no filtro do que pessoalmente. Então, porque o filtro é igual para todo mundo. Né? O filtro ele não vai só preencher uma coisa ou outra. Eu mandei fazer um filtro para mim, eu tenho um filtro do Saia da Terra do Nunca. Ele é assim, o mais... Por que eu
quis fazer um filtro para mim, porque todos os que eu via, eles distorciam muito o rosto. Então, aumentava muito as maçãs e, o nariz afilava demais, eu já tenho o nariz mais fino, então, assim, deformava muito. Não, eu quero um... Que seja você, né? Que tenha uma corzinha, um bronzeadinho, que tenha um brilho, que tenha... Até aumenta um pouquinho o lábio, um pouquinho, mas que seja eu, que não me deforme. E, assim, eu vejo muitas pessoas dizendo, nossa, eu adoro teu filtro, porque a gente não fica outra pessoa. Claro. É engraçado isso. Hoje em dia a gente vê até alguns profissionais que trabalham com harmonização e eles postam vídeos já justamente para tornar engraçado, porque tem alguns que aumentam demais. Então, até isso está sendo feito. Tem. Né? Mas eu acho que tudo é válido, entendeu? Desde que justamente você tenha um objetivo claro para você, né? De que não seja uma coisa de exigência externa apenas, né? E que seja importante para a tua autoestima. É você que importa, né? Não porque o outro falou, ou porque alguém falou do teu nariz, ou porque as amigas estão fazendo. Sempre vai ter alguém falando, as pessoas, Exato. eu sempre costumo dizer, às vezes, as pessoas, elas não são satisfeitas, a maioria com elas mesmas, então, elas às vezes não gostam delas mesmas, como é que você vai querer que ela goste de você? Exato. Então, assim, elas têm dificuldade de aceitação com elas mesmas, então, por isso que a gente nunca tem que buscar, eu vou fazer, eu vou deixar de fazer para agradar, primeiro que a gente não vai agradar a todo mundo, segundo que não há uma beleza única, ela é relativa sim, por mais que, mas tem um padrão, mas assim, até esse padrão ele é variável conforme o olhar de quem vê. Não, e assim, até para falar um pouco da parte técnica odontológica, né, assim, é interessante, hoje em dia não tem filtro, mas a gente tem a odontologia digital, que você consegue montar ali os formatos de dente, então a gente consegue fazer o quê? Com que o paciente também se veja antes de você finalizar um trabalho. Então, isso é importante também dar alguns dados para a gente antes da gente finalizar. Até para mostrar para a pessoa, né? Exato. Porque também é uma coisa que eu vejo muito, aquele sorriso extremamente artificial, branco demais, que dói os olhos às vezes, né? E os dentes milimetricamente, mas todos iguais ali. Exato, Assim, a gente não pode interferir muito ou nada naquilo que a pessoa quer. Mas é lógico que, como profissionais, a gente vai estar trabalhando um pouco, assim, o bom senso ali naquilo que é mais natural. Mais natural, lógico que fica mais bonito, né? Mas tem pessoas que têm essa vontade, realmente. Já que eu vou gastar, vou investir, eu quero que seja o mais... Tem. Eu já recebi pessoas, assim, com foto de famosos, jogadores de futebol e tal, principalmente que têm dentes grandes, cantores, e pedindo aquele sorriso. E a pessoa com uma boquinha pequena. Daí você olha e fala, e agora? Vamos fazer os testes. Aí é bom que dá para mostrar, né? Exatamente. E aí, quando você mostra isso para a pessoa, a maioria, assim, se apavora. Aí, realmente vê como é importante você ter o seu sorriso. Sim, né? Você pode até trabalhar a cor para ficar um pouco mais parecido e tal.